Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da Expandindo a Consciência. Hoje eu trouxe aqui Felipe Batista, veio aqui trazer um conhecimento fantástico aí sobre finanças e investimentos também. E vai ser um grande bate-papo, né, Felipe? Fica à vontade, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ed. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com você, né? Um prazer poder participar desse seu projeto tão lindo, né? Que traz pessoas que agregam bastante, né? Aqui de conteúdo, e eu espero poder contribuir também bastante com vocês, que a gente tenha um bate-papo aqui bem tranquilo, né? Que de alguma forma a gente possa agregar com as pessoas que nos acompanham. Sim, esse canal é justamente para isso, né? Para justamente trazer o conhecimento para as pessoas que forem assistir esse canal. E a intenção é sempre realmente passar o que a gente sabe, né? A gente tem que sempre... O que a gente sabe, a gente passa, e o que a gente não sabe, a gente aprende, não é verdade, Felipe? Perfeito, boa. Então, vamos lá. Felipe, fala um pouquinho aí da sua... Como que funciona, como que é, fala um pouquinho da sua carreira também, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais você, e depois a gente vai entrar nos assuntos mais interessantes aí de investimentos. Legal, muito bem. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Felipe Batista, atualmente sócio e assessor de investimentos, de um escritório, um dos maiores escritórios da rede XP, né? Eu sou economista de formação, né? Então acredito que isso agrega bastante no dia a dia, né? do assessor de investimentos. Importante dizer é de que a profissão de assessor de investimentos ela é relativamente nova, né? No Brasil. Ela já existe há mais tempo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil para agregar bastante, porque o mercado entendeu que há uma necessidade bastante grande, né, de ter um profissional dessa área que possa, de fato, assessorar as pessoas, as famílias, as empresas na área de investimentos, né? A gente percebe que tem uma grande dificuldade das pessoas, né, de entenderem o que é um investimento, uma educação básica de finanças, uma educação financeira. Então, o trabalho do assessor ele é exatamente de contribuir, né, com as pessoas para que as pessoas invistam e invistam melhor, né? Então, acho que é uma profissão assim, bastante louvável, né, que eu tenho bastante alegria, bastante orgulho de poder atuar dessa forma e principalmente ajudar. Quanto tempo você já está aí no mercado? Eu estou no mercado, na verdade, desde 2009, né? Só que com a XP em 2018, né? E eu era cliente e tinha um assessor, né? Acabei gostando bastante de entender melhor sobre os investimentos, estudei bastante. E aí, de um tempo para cá, eu tirei a certificação, né? O assessor ele precisa ser certificado para poder atuar nesse mercado. E aí eu acho que agora eu consegui juntar o útil ao agradável, né? Eu já estudava disso, agora eu trabalho com isso. Legal. E é bem importante que a gente consegue ajudar bastante pessoas com o trabalho de assessoria. Legal, Felipe. Então, ele tem bastante experiência, né, pessoal? Então, vou fazer as perguntas básicas aqui, mas também a gente pode ir um pouquinho além, se for além do nosso assunto aí, né? Então, fala um pouquinho, assim, como que uma pessoa iniciante, né, vai iniciar um investimento ou vai querer começar nessa área de investimento. O que a pessoa tem que fazer, como que é feito isso? Explica um pouquinho sobre isso. Legal, Ed. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Porque, como eu comentei, assim, as pessoas têm grande dificuldade de entender um pouco de investimentos, né? E eu acho que também uma função bastante importante do assessor é levar esse conhecimento de uma forma mais simples, né? E aí a gente brinca em economia que a gente fala muito economês às vezes, né? Então, às vezes fica uma sopa de letrinhas assim e as pessoas acabam não entendendo muito. Então, eu gosto bastante da parte de ensinar também, da parte educacional e deixar esse discurso, né? Deixar esse cenário de investimentos de uma forma mais básica para que as pessoas consigam assimilar. Mais simples, exatamente.
É uma linguagem mais simples, né? Uhum. Então, assim, para uma pessoa começar a investir, por exemplo, né? Eu digo que o primeiro passo primeiro ela ter uma noção exata do que ela tem de orçamento domiciliar, né? E aí seria uma conta bem simples mesmo, né? De repente identificar o que ela tem de renda, de salário, de receita, versus aquilo que ela tem de despesa, de custos, né? Por quê, Ed? É bastante importante a pessoa ter essa conta muito clara, porque para começar a investir, a casa dela, entre aspas, né, precisa estar arrumada, né? Sim. Então, porque o primeiro passo dos investimentos é você primeiro criar uma reserva de emergência. Dentro da reserva de emergência existem algumas métricas que aí é um pouco particular e depende muito do estilo de vida de cada pessoa, né? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha CLT numa empresa, né? Que tem um salário ali de, vamos supor, de R$ 5.000 e ela tem um custo de 4, né? Ela tem uma sobra, teoricamente, de R$ 1.000 que ela poderia começar a investir. Só que, se acontece alguma coisa no meio do caminho, algum imprevisto, e essa pessoa, de repente, perde o emprego, às vezes ela é mandada embora, ou acontece alguma questão, e ela não tem mais esse salário, por quanto tempo será que essa pessoa vai conseguir ter uma reserva de emergência para poder manter o padrão de vida dela? Então, basicamente, existe uma conta que nós fazemos, né, de pessoas nesse perfil, que ela precisa ter no mínimo de 6 a 12 meses de reserva de emergência, né? Então, essa pessoa precisaria fazer uma conta ali, se ela tem um custo de R$ 4.000, fazer isso vezes 6 no mínimo e até 12 meses, para caso aconteça alguma coisa, ela tenha essa reserva e consiga ali sobreviver durante esse período até ela poder se recolocar ou, de repente, fazer alguma transição de carreira, né? Então, o primeiro passo para uma pessoa começar a investir é ter esse pensamento de reserva de emergência. Por que que isso também é muito importante? Você tem que saber como fazer essa reserva de emergência, né? Aí a gente já começa a entrar um pouquinho no mundo dos investimentos. A reserva de emergência ela deve ser de uma forma simples, né? E um investimento super conservador, seguro, de baixíssimo risco, porque ela não pode correr o risco de repente, criar essa reserva de emergência e quando ela precisar, o investimento não está rendendo conforme ela espera, né? Ou, de repente, se ela faz algum investimento errado, ela acaba perdendo essa reserva de emergência. Então, o primeiro passo, criar essa reserva de uma forma mais segura possível. O que você indicaria, por exemplo? Uma poupança, talvez? Ou algo assim? É que, assim, poupança não é investimento, não é investimento. né? Eu brinco muito com os clientes, né? Que poupança acaba não sendo investimento, mas tem várias outras opções, né? Esse tipo de investimento, ele precisa ser de renda fixa e ter liquidez. Né? O que seria a liquidez? Né? Caso essa pessoa precise do dinheiro, ela consegue de forma rápida poder fazer o resgate e utilizar. Então, respondendo a sua pergunta, tem alguns tipos. Né? O primeiro que muita gente recomenda seria investimento em título público, né? Que é um investimento mais seguro que existe no Brasil, né? Você investir no governo, em títulos do governo. Tesouro direto? Tesouro assim? direto, exatamente. São nomenclaturas diferentes, tesouro direto ou título público. Né? Certo. E o mais utilizado é o Tesouro Selic, né? Que é um investimento que você faz, ele vai render a Selic, né? E que no Brasil, diga-se de passagem, tá bem alta. Tá indo bem. Tá indo bem. Então, você faz ali um investimento no Tesouro Direto, né? No Tesouro Selic, que é um ativo, é o ativo mais seguro que existe no mercado financeiro, né? Porque o lastro dele é o governo, então, para acontecer alguma coisa, tem que acontecer muita coisa antes, né? E ele tem liquidez diária, né? Então, você começa ali investindo. Outras formas também, o que é muito famoso, muita gente conhece, que é o CDB, de bancos, né, com liquidez diária. Existem fundos de investimentos também que têm liquidez diária. Então, todos baseados em renda fixa, né, para que essa pessoa tenha ali uma certa segurança. Esse seria o primeiro passo para começar a investir. Logicamente, depois que é criada essa reserva de emergência,
Aí, esse investidor, né, essa pessoa pode começar a pensar em diversificar um pouco o patrimônio em alguns outros ativos. Por que que é extremamente importante você ter uma reserva de emergência No início. no início? Uhum. Porque se você começa já com um investimento um pouco mais agressivo, por exemplo, em renda variável, ações, fundos imobiliários, se acontece algum imprevisto e você precisa utilizar esse valor, pode ser que o investimento que você fez ele se desvalorizou nesse período, né? Ou seja, teve alguma volatilidade ali negativa, e aí o que você tinha 10 mil reais guardado, ele pode ser 8. Então, é muito importante ter esse primeiro passo, né? Outra coisa importante, Ed, precisa se criar esse colchão, né, inicial aí dessa reserva de emergência, para que depois você consiga fazer alguns investimentos diversificados e melhores, com uma rentabilidade maior, porém com prazos mais longos, né? Porque qualquer coisa que aconteça, você vai utilizar a reserva e dar um investimento nesses ativos. Ah, perfeito. Tá? Então, esses acho que seriam os primeiros passos para uma pessoa começar a investir. E aí, se me fala um pouquinho, você falou de perfis de investimentos ou de investidores, como que funciona esses perfis, né? Explica um pouquinho aí. Depois que fez esse colchão que você disse, né? Perfeito. Agora vamos investir. Então, quais são os perfis aí que a gente tem no mercado? Legal. É uma ótima pergunta essa, porque acontece bastante, né, do cliente dizer que ele tem um perfil mais agressivo, né? E aí, na primeira queda da bolsa, ele fica desesperado. Então, é agressivo quando está indo tudo bem, né? Mas é uma ótima pergunta. Basicamente, no mercado, ele trabalha com 3 perfis, né, de investidores. O primeiro perfil é aquele perfil conservador, né? Que aí realmente é um perfil de iniciante ou de uma pessoa que nunca investiu, né? Ou de uma pessoa que já investiu, porém sempre em poupança, por exemplo, né? Então, uma pessoa mais conservadora. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é mais moderado, né? Então, é uma pessoa que ela sai um pouquinho do conservador, mas também não é agressivo. Então, ela fica ali no meio do caminho, né? Moderado. Esse moderado, ele talvez investiria já alguma coisa mais arriscada? Ou como que seria? Uma porcentagem? Percentual pequeno da carteira. Perfeito. Né? Então, percentual pequeno da carteira. Uma ação mais... Uma ação, fundo imobiliário, né? De repente um pouco de investimento em dólar, mas com um percentual bem pequeno. E o terceiro perfil é o perfil agressivo, que aí já são investidores que têm um apetite maior a risco, né? Aí já tem um percentual maior da carteira em bolsa, em ações, fundos imobiliários. Já tem um colchão, bem preparado, né? Também, exato, né? Exatamente. Então, são basicamente esses 3 tipos de perfis. E geralmente o perfil mais avançado assim, geralmente arrisca mais. Talvez tenha um risco maior, só que tem uma rentabilidade maior, é isso? Exatamente. Pelo menos essa é a ideia. Né? Pelo menos essa é a ideia. Você abre mão um pouco, às vezes, de liquidez, abre mão um pouco de segurança, né? Corre um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade maior. Né? Importante dizer, Ed, que acho que é um ponto bastante importante, todo perfil de investidor e todo tipo de investidor, na verdade, tipo de investimento, eles sempre devem ser pensados a longo prazo. Né? Essa é uma questão também bastante curiosa, né? Porque no mercado financeiro nós traçamos da seguinte forma: curto prazo, de 1 a 3 anos. Né? Médio prazo, de 3 a 5 anos. Acima de 5 anos, longo prazo. Né? É muito comum um cliente fala assim, olha, eu tenho dinheiro para investir, pode deixar a longo prazo. Mas você fala assim, então tá bom, tem um ativo aqui que ele vai investir em 2040. A pessoa fala, não, longo prazo que eu falo é 1 ano. Então, assim, na verdade, 1 ano a gente nem considera um investimento. Né? É um investimento ali de uma reserva de emergência. Sim. Né? Mas isso eu acho que é muito... assim, acho que aí já foge um pouco dos investimentos. É muito por uma questão de ansiedade das pessoas, né?
de querer, às vezes, ter o retorno logo. Então, às vezes, acha que 1 ano é longo prazo, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? É bastante importante o assessor ter essa parte mais didática, né? Assim, essa parte mais educacional, para poder explicar. Porque, às vezes, a pessoa que está começando, ela acha, assim, que 1 ano é um longo prazo, né? Mas ela, às vezes, não tem noção de como funciona o mercado, né? Então... Tem idade para começar a investir? Talvez seja uma pergunta interessante. Muito boa pergunta, né? Não tem idade, né? Porém, assim, quando você é menor de idade, né? E você abre a conta numa corretora, por exemplo, você precisa ter um procurador, né? Esse procurador são os seus responsáveis, né, legais, e aí a sua conta na corretora, ela tem um procurador como responsável por qualquer coisa que aconteça. E é importante dizer também que, por exemplo, um menor de idade, ele tem algumas restrições nos investimentos. Os investimentos de maior risco, eles não são permitidos para menor de idade. Mas, e aí até uma questão mais pessoal minha, né? A minha filha tem 5 meses, a Luísa, né? Acabou de nascer. Legal, parabéns. Obrigado. Sou um pai recente, né? Sim, sim. Já está pensando no futuro dela? Já estou pensando no futuro dela, exatamente. Vai abrir a conta para... Não, e assim, até uma curiosidade, né? Ela nasceu e hoje em dia a maioria dos hospitais você já sai com a certidão de nascimento, né? Então, ela nasceu no CPF, dia... já sai com o CPF. CPF, exatamente. Ela nasceu, no dia seguinte eu já fui de entrada na certidão dela, né? E aí, no outro dia, eu já abri uma conta para ela, na XP, e já fiz uma previdência. Que legal. Né? Então, todo mês ali é destinado uma parte para a previdência dela. É bom saber, eu estou pensando no meu filho também. Perfeito, perfeitamente. Legal. E aí, a ideia é deixar esse dinheiro o máximo possível, né? Quando ela, de repente, fizer 18 anos, aí ela pode pensar no que ela quer fazer. O pai, como assessor, espera que ela continue investindo. Mas, de repente, se ela quiser fazer... com certeza. Isso é o mínimo, né? O mínimo. E aí ela pode, de repente, utilizar esse valor para fazer a faculdade dela, Legal. de repente fazer um intercâmbio, né? Ou, de repente, ela entender um pouco de investimento e ver que se ela continuar investindo naquilo... assim, em breve ela chega nos valores bem relevantes. Que consiga fazer faculdades tranquilo, né? Poder viajar Exatamente. para outros países. Legal. Tá. Então é bom passar isso para os pais que estão assistindo, os familiares, né? Às vezes está deixando uma herança, já está pensando na herança, ou o que vai deixar para os filhos. Então, às vezes, até pensar nesse tipo de investimento para os filhos também é interessante, né? De longo prazo, talvez, aí, né? 10 a 10, né? 10 a 15 anos, talvez. Então, é interessante saber. E, no caso de um jovem querer começar a iniciar os investimentos, é depois dos 18 anos, é isso? Isso. Aí ele pode ter uma conta somente no nome dele, né? Legal. Sem a presença do procurador, né? Mas ele pode abrir uma conta com 12, 10, 5, igual minha filha abriu uma conta, mas a minha esposa é a procuradora, né? Então dá para começar desde de cedo, né? Desde quando eu quiser. Importante também comentar que dentro do meu trabalho de assessoria, eu faço todo um planejamento financeiro, né? Nós temos algumas ferramentas bem interessantes para fazer um planejamento. Isso é muito legal, porque é através do planejamento que eu consigo mostrar para o meu cliente, né? Dentro do objetivo e do planejamento dele, como que nós vamos construir, né, esse trabalho para que ele possa alcançar. Então, dentro do planejamento financeiro, a gente consegue identificar vários fatores, né? Então, por exemplo, poxa, eu começo a investir agora porque daqui 5 anos eu quero comprar uma casa, quero trocar de carro daqui 3 anos, né? Então, assim, quanto que nós precisamos fazer aportes mensais para que a gente lá, no dia que você queira realizar esse objetivo, você vai ter disponível, né? E dentro disso a gente tem muitas ferramentas também, que às vezes não é só com os investimentos, né? Você está me puxando um assunto aqui que é interessante falar também,
que hoje não tem muita educação financeira nas escolas, né? Às vezes as pessoas não tendem a saber a matemática, mas não sabem como realizar essa matemática ali no dia a dia e ter bastante cuidado também com o lado emocional de gastar às vezes a mais do que pode, né? Então a organização financeira é importante, né? Fazer ali o planejamento, olhar as metas, procurar acompanhar tudo isso com mais luz, né? Olhar com mais atenção, como que está indo o seu financeiro, como que você tem feito com o seu dinheiro, o quanto é importante de alguma forma você realmente guardar. Antigamente eram os cofrinhos, né? Tinha os Isso. cofrinhos. Eu tive cofrinhos na minha época. Eu colocava moedas lá, enfim, tios que davam, né? Às vezes meus pais também deram um cofrinho para poder colocar as moedas para ir justamente rentabilizando. Já vi gente abrindo potes e potes de moeda Aham. em casa, né? Tem essas coisas também. Mas sabendo que hoje é mais fácil, mais rápido também, até fazer um investimento mais seguro, né? Do que um cofrinho em casa, né? Que possa estar rentabilizando esse valor, né? Aham. Exato, Então a exato. gente precisa ter essa visão, né? Hoje está muito mais fácil, muito mais simples também de conseguir fazer um investimento e talvez já pensar aí no longo prazo, né? Pensar num investimento numa casa, enfim. Talvez ali o cofrinho, em vez de ser um cofrinho, ser um cofrinho lá no banco e Exato. você fazendo seu Perfeito. investimento ali, né? Perfeito, até porque vai rendendo, né? O Uhum. cofrinho em casa ele acaba não rendendo nada, pelo contrário, ele acaba se desvalorizando muito por conta da Da inflação, inflação, né? é verdade. E Ed, o que é legal falar também, muitas pessoas, e aí é um mito, né? Muita gente acha que investimento é coisa de rico, né? Uhum. E aí realmente isso é um mito, por quê? Porque hoje, por exemplo, você abre uma conta, né, em uma corretora, e aqui eu falo, logicamente, da XP, né, que é onde eu trabalho, sem custo nenhum, né? Basta você ter um celular, baixar um aplicativo e abrir a sua conta em questão de 5 Legal. minutos, a conta está aberta, e você começa a investir a partir de R$ 10, né? 10, 50, R$ 100. Então, Como assim, que foi para abrir no caso da sua filha? Como que você fez? Porque às vezes as pessoas podem perguntar, né? Fica curioso. A gente entrou no assunto, mas não abordando, exato. não Não aprofundando. foi no detalhe, Foi né? um detalhe. Fala para as pessoas que estão com filho pequeno, estão pensando em fazer para os filhos. Perfeito, Fala um ótima pouquinho. pergunta, ótima pergunta. No caso, como que nós fizemos, né? A minha esposa, ela tem uma conta na XP, né? E ela tem um ótimo assessor, né? Diga-se de passagem, Uhum. né? Que sou eu. E aí, através do aplicativo da XP da minha esposa, ela mesmo consegue entrar ali e abrir uma conta para menor de idade, né? Ah, Então, legal. dentro do aplicativo, você já tem essa alternativa, Mas os né? dois conseguem ver ou só um consegue ver? A mãe ou só o pai ou os dois conseguem? Então, isso é uma outra pergunta interessante. É, E eu já vou chegar lá. você já viu que eu já vou. Não, perfeito. É isso mesmo. Tá, ok. Então, ela foi no aplicativo dela, fez a abertura da conta para minha filha e pelo aplicativo da minha esposa, né? Ela consegue olhar a conta dela e a da minha filha. Hum, Então, ela que faz ali a movimentação, né? Eu sou o assessor da minha filha, logicamente. Então, eu acabo fazendo todo o planejamento para ela e ela que segue ali com o acompanhamento disso. Por que eu comentei que é uma excelente pergunta? Eu, como assessor da minha esposa e da minha filha, eu não posso entrar na conta dela. Ah, entendi. Assim, eu não posso pegar o celular dela, ou melhor, eu não posso pegar no meu celular e abrir o aplicativo da minha esposa e da minha filha. Sim. Eu tenho a visão das contas delas como assessor. Ah, entendi. Então, não sou eu que mexo no aplicativo Você dela. pode acompanhar Eu de como que acompanho tá. como assessor, né? Mas é a minha esposa que acaba fazendo todo o gerenciamento ali. Mas no caso, quando a pessoa não tem assessor, o pai e a mãe pode acompanhar de alguma forma? Ah, Pode legal. acompanhar também, né? Então, assim, Ed, está super fácil hoje em dia, né? Você Uhum. abre uma conta de graça, sem custo, você começa a investir 10, R$ 20, né? Tudo pelo aplicativo, basta ter um celular e internet, né? Uhum. Então, assim, não é uma questão de rico que investe, ou assim, poxa, eu Tem algum preciso mínimo? Qual que é o mínimo de início que a pessoa pode começar? R$ 50, R$ 100 R$ 50, por R$ 100, né? mês, alguma coisa Exato. assim? O Uhum. título público, né? O Tesouro Direto que eu comentei, a partir de R$ 30 você consegue Olha só. investir, né? Uhum. Então não tem desculpa, Não tem desculpa, é né? verdade. R$ 30, E quem não tem um R$ 30 hoje, exato, né? exato. E muitas vezes as pessoas elas acham que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir.
E aí eu falo que é o contrário. Você precisa começar a investir para ter muito dinheiro, né? Então, é todo esse trabalho que nós temos, né? Então, o trabalho de assessoria, o trabalho de planejamento financeiro. Uhum. Hoje nós temos uma estrutura bastante sólida, né? Que a gente tem várias áreas ali para que a gente possa atender o nosso cliente, que eu falo no 360. Então, a gente atende com investimento, a gente atende com uma realização de um sonho de comprar uma casa, que aí pode ser através de um financiamento imobiliário ou através de um consórcio. Uhum. A gente tem toda a parte de seguros também, né, que nós fazemos, seguro de vida, já pensando em sucessão, previdência, pensando em sucessão também e aposentadoria. Hoje nós trabalhamos com empresas, né, pessoas Já físicas e pessoa jurídica jurídicas. também, legal. E aí nós temos também toda a parte de holding patrimonial, né, que está muito em alta esse assunto, que nós fazemos também. Investimento em dólar, né, que nós fazemos. Então, todo esse trabalho, todo esse planejamento, a gente consegue fazer e atender o cliente em tudo que ele precisar. Realmente o que eu falei, às vezes falta conhecimento sobre isso e fica com medo de investir, né? Então, tendo uma pessoa especialista que tem o conhecimento, você tem mais tranquilidade e pelo menos você tem uma pessoa que vai te orientar um pouco melhor, né? Isso é muito importante, né? Em tudo que for fazer, já que você não sabe, você tem que procurar um especialista, né? Perfeito. E fala um pouquinho assim, você falou de imóveis, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de, né, investimento em imóveis e tudo, para alugar, enfim. O que você daria de dicas aí? Você acha melhor o imóveis ou investimento em alguma renda fixa, alguma coisa assim? Legal, ótima pergunta. Acredito que essa questão ela é muito particular, né? Porque depende muito do objetivo real, né, dessa pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que pelo menos um imóvel eu acredito que todo mundo deve ter, porque qualquer coisa que aconteça você tem para onde correr, Uma né? segurança. Uma segurança. Uhum. A partir disso, pessoas que investem em imóveis para viver de renda de aluguel, por exemplo, está cada vez mais complicado, né? A gente deve ter uma mudança de lei para os próximos tempos aí, que talvez vai dificultar um pouco a questão do recebimento de aluguel, mais tributação, né? Imposto de renda, Imposto de tudo, né? renda, Sim, sim. exatamente. Uhum. Então, assim, se a ideia for viver de renda, o que nós chamamos de renda passiva, né, que é onde você tem ali um imóvel ou um dinheiro investido e você vive com a remuneração desse patrimônio, acredito que a gente tem formas bastante interessantes dentro do mundo de investimento para que a gente possa entregar isso para esse investidor, né? E aí eu vou te contar um caso, Sim, né, que eu por acho que favor. é super É muito interessante. importante isso. Eu tenho uma cliente, né, que já tem um pouco de idade, né, e ela falou assim, poxa, Felipe, eu tenho o meu apartamento, né, tá me dando um pouco de dor de cabeça, porque eu tinha um inquilino, né, que pagava em dia, tudo certinho, só que ele saiu, o apartamento já está vago há 6 meses, tá difícil de achar outro inquilino, e começou a me dar manutenção, né, então, pintura, encanamento, melhorias no apartamento. Então, ela estava gastando dinheiro, né, nesse período que ficou vago o apartamento, só que ela tinha ali uma receita com o aluguel, né, e ela acabou ficando sem essa receita. E aí eu levei para ela uma ideia de repente, se ela pensava em vender esse apartamento e pegar esse valor e colocar, né, no mercado financeiro, nos investimentos, para poder ter essa mesma renda, né? E aí é legal, assim, até trazer números, né? Sim, por Que eu favor. acho que isso é bastante interessante e as Sim, pessoas gostam de quanto que ouvir, rende né? isso aí? Como que Exato, seria, né? exatamente. Então, para você ter uma ideia, né? Esse apartamento dela, ele tinha um valor ali aproximado de R$ 500 mil, né? E ela recebia de aluguel R$ 2.000 por mês, né? E aí ela tinha que pagar o imposto de renda também. Tem Sobre imposto de isso, renda, tem o IPTU, né? exato, vi um pouco menos, né? Conta Líquido. de água, de luz também tem que pagar. Exatamente. E aí eu fiz uma conta para ela, que esses mesmos R$ 500 mil, né? Investidos em fundos imobiliários, né? Porque ela precisava de uma renda mensal, uma renda passiva, eles iam dar em torno de
R$ 5.000, 4.500, 5.000, né? E aí, assim, até soou estranho, porque, poxa, é mais do que o dobro do que ela tinha com aluguel, né? Aí ela decidiu vender esse apartamento. Ela trouxe o dinheiro para que eu pudesse fazer esse trabalho, né? Então, fiz um investimento para ela e por mês ela tira realmente, né? Não é um valor certo todos os meses por conta de volatilidade, né? E do pagamento dos dividendos dos fundos imobiliários, mas ela tira em torno de 4.800, 5.200 todos os meses, isento de imposto de renda. Olha que legal. E aí eu brinco com ela que é o seguinte, agora ela dorme tranquila, né? Ela só fica acompanhando as notificações do aplicativo da XP dela. Olha, o fundo imobiliário te pagou tanto de dividendo, né? Então eu brinco com ela que dormindo agora, ela ganha ali a renda dela. E como funciona esse dividendo? É mensal? É diário? Como que funciona? Legal. No caso dos fundos imobiliários, né, que é o caso que nós fizemos o investimento para ela, basicamente, tá, Ed, o que seria um fundo imobiliário, né? Um fundo de investimento imobiliário. Eu vou dar um exemplo assim para de repente facilitar. Existem alguns prédios comerciais, né, prédios corporativos, shopping, galpão logístico, que esses imóveis, esses galpões, eles têm um dono, né? E esse dono pode ser um fundo de investimento. E aí você, como investidor, você acaba comprando cotas desse fundo, né? Esse fundo seria um grupo, talvez? É um fundo, realmente assim, é uma gestora, né, que é dona desse fundo. Então vamos imaginar que nesse prédio que nós estamos, né, aqui existe uma gestora que ela tem um fundo imobiliário, ela compra esse prédio, né, e ela abre cotas para o mercado para que os investidores invistam nesse prédio, né? Então você, todo mundo consegue comprar algumas cotas e aí a gestora desse prédio, ela recebe os aluguéis dos inquilinos desse prédio, ela faz melhorias, né? Entre outras formas de receita. Tudo que ela recebe, ela divide uma parte com os cotistas, né? Então é como se nós fôssemos donos desse prédio de um sócio ali. Seríamos cotistas, né? Então nós recebemos uma cota desse prédio, né? E o que é legal dos fundos imobiliários, né? Esse dividendo ele é mensal, né? Ele é pago ali todos os meses, né? Isentos de imposto de renda, pelo menos até agora, né? Sem que você precise fazer assim nenhum tipo de esforço, né? E correr muito risco. Logicamente que tem risco. O prédio ele pode falir, pode acontecer alguma coisa, mas é essa forma que funcionam os fundos imobiliários, né? E é um investimento que muita gente gosta, né? Porque o brasileiro gosta de imóvel, né? É verdade. Então, quando você fala em imobiliário, chama bastante a atenção das pessoas. É bem interessante isso, né? A gente tem que conhecer um pouquinho mais para as pessoas também entenderem, né, que existem formas de vários investimentos, formas variáveis, né, de você investir, tanto no lado de segurança quanto no lado também mais agressivo, ou nesse caso, né, que ela tinha um imóvel, acabou vendendo e acabou investindo e talvez o retorno seja até melhor ou maior e não tem tanta volatilidade assim. Né? Exato, Ed. Só para complementar nessa história, né, desse case, que eu brinco também da seguinte forma. Quando você tem um imóvel, né, um apartamento, um galpão, alguma coisa assim, você acaba não tendo liquidez, né? Ou seja, se você tem um imóvel de 500 mil, se você precisar de 100 mil reais, né? Aconteceu alguma coisa, você precisa de 100 mil reais, eu costumo brincar que você não consegue vender só a cozinha, né? Ou você vende todo o imóvel ou você não vende. O grande problema disso, né? Se todo o seu patrimônio tiver investido em imóveis e você precisar, de repente, por alguma questão que aconteça, de dinheiro em espécie, né, de patrimônio líquido ali, você acaba não tendo. E aí que é o problema, porque às vezes você pode demorar para vender esse apartamento, ou o que acontece em muitos casos, o apartamento vale 500 mil,
você precisa do dinheiro com pressa, você acaba queimando ele por 400 para vender rápido, né? É uma outra coisa legal dos fundos imobiliários, né? Então, nesse caso dela, ela investiu ali os 500 mil. Se em algum mês ela precisar vender as cotas do fundo imobiliário, precisa de 50 mil reais, ela consegue vender, em 2 dias o dinheiro está na conta. Então já assim, um investimento que tem um retorno, você pode sacar mais Em rápido. 2 dias. Interessante. Né? Então você tem liquidez. E os investimentos, vamos falar um pouquinho dos investimentos internacionais, o que você indicaria hoje? O que você vê que o pessoal tem procurado bastante também? Fala um pouquinho sobre isso. Legal. A questão dos investimentos internacionais, de um tempo para cá, né? Muita gente tem procurado realmente, muito por conta do risco, né? O risco Brasil, que a gente fala, né? Então, quando você investe em dólar, você acaba tirando o risco, né? que tem do governo brasileiro, do Brasil como país, dos seus investimentos, você acaba dolarizando a parte do seu investimento. O que faz todo sentido, né? Porque a gente percebe que o dólar ele sempre ganha do real, vamos dizer assim, né? Ele acaba sempre se valorizando. E você investir fora, por exemplo, nos Estados Unidos, você está investindo no maior mercado do mundo, né? E no mercado mais sólido do mundo que está em alta, né? Tá O em pessoal alta. tem falado bastante, né? Todas as áreas aí, né? Exatamente. Está fazendo várias taxações, mas ao mesmo tempo está mexendo com o mercado aí de fazer outros negócios, outros tipos de negócios, né? Então, Exato. eles são muito fortes, né? Então, tem uma segurança maior. Uma segurança maior. Você indicaria algum tipo de investimento nos Isso Estados Unidos muito hoje? legal, Ed. Porque você consegue montar a mesma carteira de investimentos que você tem aqui em reais e dólar. Olha só. Então, você consegue investir lá fora, né? Que a gente fala, dolarizar o seu patrimônio, investindo em renda fixa, investindo em títulos do governo norte-americano, né? Que são os mais seguros do mundo, né? Você consegue investir em ETF, né? Que E lá tem fundos. imposto de renda, tem alguma taxa? Também alguma tem imposto de renda. Tem imposto de renda também. Tem imposto de renda. Isso é importante falar, né? Nós recomendamos em aproximadamente 18%, né, do patrimônio do brasileiro que esteja em dólar, né? Porque existe uma conta, uma estatística, né, que fala que tudo que nós consumimos no nosso dia a dia, 18% ele está ligado diretamente ao dólar, né? Por isso que às vezes alguma mudança de moeda, ou crise lá fora, guerra, alguma coisa, aí você fala assim, poxa, mas deu uma guerra na Ucrânia, por que o preço do café subiu? Um exemplo, né? Porque esse produto ele está atrelado ao dólar de alguma forma, né? Ele pode ser um produto importado ou a cotação dele é em dólar. Então recomendamos uma parte da carteira em dólar, né? E o processo é muito simples, né? Basta você ter o dinheiro em real. No caso de nós, né, da XP, e tem outras casas também que fazem, a gente consegue realizar o câmbio, né? Então transforma o real para dólar, tem que pagar o IOF, que já é pago na fonte, né? A partir do momento que o dinheiro está em dólar, a gente faz o investimento lá fora sem problema nenhum. Tá? Então é bem simples também. Bem simples. E não tem valor mínimo. E pode deixar o quanto for, não tem que ficar trazendo ou levando, enfim. Na verdade, se puder deixar mais tempo lá é melhor. Melhor. Interessante. E então, essa parte de investimentos internacionais, eu acho que é importante as pessoas saber, porque a economia realmente hoje está num momento de muitas volatilidades, vamos dizer assim, né? Depende de uma canetada ou um pronunciamento de algum político já muda um pouco a dinâmica das finanças, né? E o que você poderia também estar indicando às pessoas aí? Tem euro também ou não? Tem pessoas que investem em euro? Como que funciona outros câmbios, né? Ou vocês só tem no Brasil e nos Estados Unidos? Não, você consegue investir no mundo inteiro. No mundo inteiro. É que assim, logicamente... É que tem pessoas que viajam, né? Faz uma viagem, sei lá, para o Japão ou outros países da Europa, às vezes quer levar um dinheiro ou mesmo quer já estar investindo lá para poder, quando chegar, tiver um recurso lá para sobreviver ou para viver.
o que você indicaria também para essas pessoas que gostam de viajar bastante? Perfeito. Nesse caso de viagens, né, aí existem várias alternativas, né, de você ter um cartão global, por exemplo. Hoje, praticamente todos os bancos oferecem, né, aos clientes um cartão global, que seria como se você realmente tivesse uma conta em débito, né, e você fora do país, você utiliza o cartão como se estivesse aqui no Brasil, né? Você não tem a necessidade de passar tudo no cartão de crédito, igual muitos anos atrás funcionava, né? É mais interessante, mais inteligente, porque você não paga tanto imposto, tanto IOF, né? Então, nós fazemos isso também, a gente tem uma conta global, que é para realmente, quando você vai para fora do país, que você pode utilizar, e aí pode ser em qualquer moeda, tá, Ed? Pode ser em euro, em yuan, franco e qualquer outro tipo de moeda, você consegue usar a mesma conta, tá? Mas assim, tá crescendo bastante a questão dos investimentos internacionais. Muitos clientes têm pensado bastante nisso, né? Eu acho que é um exercício que a gente deve fazer até para realmente diversificar um pouco, né? Quanto mais diversificado, melhor, né? Então, lá fora também é um mundo, né? É Muito outro maior mundo? do que aqui. Entendo. E até um dado curioso, né? Você tem noção de quantos por cento dos brasileiros investem fora do Brasil? A gente estava conversando há pouco tempo em Orlando, né? Mas eu não tenho nem ideia de quanto seria. Tá, hoje mais ou menos 1% somente 1% só. dos brasileiros investem em dólar, né? Eu acho que aumentou, né? Porque antes não era tanto também, por causa do conhecimento, acessibilidade, né? Talvez para outros Exato. mercados, Mas né? ainda é muito abaixo, né? Muito abaixo. Bastante. Porque se a gente pensar que quase tudo que nós consumimos aqui é de fora, né? Então, a gente usa um celular de fora, o nosso carro às vezes é importado, a roupa que a gente usa vem de fora, tudo do nosso dia a dia é de fora e a gente só investe 1% fora, né? Então, a gente precisa cada vez mais aumentar esse Esse número. conhecimento, né? Exato. Justamente é essa a intenção do podcast, assim, é trazer esse conhecimento mesmo básico para as pessoas expandirem, né? Pensarem diferente, olhar que é possível ter outras formas de ver aquele ponto da vida dela. Porque a intenção também, além de ser coach, né? A gente tem outros episódios aí que eu sempre já falei, que é importante a gente dar luz para aquilo que a gente tem dificuldade. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dificuldade de como investir, o que fazer com o dinheiro, né? Às vezes compra coisas que às vezes não é tão útil, né? E poderia estar investindo, talvez tendo uma rentabilidade um pouco maior. Então, é importante justamente essa intenção, é expandir esse ponto de vista, né? Onde assim, esse prisma da vida das pessoas, né? Porque hoje o conhecimento está fácil, mas a gente precisa justamente pôr em prática, né? Colocar em Perfeito. prática ou procurar pessoas que ajudam, né? Que nem o seu caso, ajudam pessoas a poder olhar diferente, né? Esse movimento financeiro que a pessoa possa fazer também, né? Como elas poderiam se organizar um pouco melhor aí nas finanças delas. Legal, legal, A boa. XP ajuda nisso Com também. certeza, com certeza. Ajuda e ajuda bastante, né? E principalmente na figura do assessor, né, de investimento, que a gente fala que é o médico das finanças, né? Então, quando a gente está com algum problema de saúde, uma dor de cabeça, a gente vai no médico, né? Então, a gente espera também que as pessoas, quando tiverem com alguma dificuldade, né, financeira, que elas também procurem um profissional da área para poder ajudá-las, né? Sobre os investimentos, sobre a recomendação, aí realmente tem que ser feito todo um processo, né, de entendimento antes, né, dentro do que é o perfil dessa pessoa, qual que é o objetivo dela com os investimentos, qual que é o planejamento dela, se ela está pensando na aposentadoria ou se ela está pensando numa renda passiva, se o objetivo dela é acumular capital, né? Ou se é um objetivo mais de sucessão, de repente já pensando nos filhos. Então, dentro disso, Ed, aí é montado uma carteira de investimentos, né? Para que essa Mais carteira... personalizado, assim, né? Exatamente, muito bom, muito bem colocado. O meu trabalho, né, ele é 100% personalizado, tá? Legal.
porque as pessoas são únicas, né? Os objetivos, planejamento e perfil, ele é muito particular. Então, para cada pessoa é feita um planejamento e tem uma carteira de investimentos única, né? Para que ela possa alcançar os objetivos dela. Importante dizer, né? Eu acho que muito mais importante do que o investimento, de quanto que vai render, do qual o ativo que vai ser investido, é sempre importante pensar o porquê daquilo, né? O porquê que você quer investir, né? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua dor? Qual que é o seu planejamento? Então, dentro disso, é montado todo esse planejamento para que a pessoa alcance o objetivo. Porque, às vezes, Ed, a pessoa quer começar a investir, mas ela não sabe por quê. Ou assim, eu quero investir porque me sobrou um dinheiro aqui, né? Mas assim, o que de fato você quer com isso, né? Você tem independente, você quer se aposentar, você já contribui com o INSS ou não, né? Vai ser um complemento de renda, ou você quer comprar um bem. Então, antes de responder a questão de indicação de investimentos, é importante entender todo o cenário da vida da pessoa, né? Para que depois a gente consiga montar e direcionar um pouco melhor os investimentos, né? Exato. Bom, a gente já está quase encerrando aí nosso podcast e com certeza foi maravilhoso, mas deixa uma mensagem positiva para as pessoas que forem assistir esse programa, poderem também lembrar, né? Algo importante que as pessoas possam lembrar desse momento aqui, que a gente conversou e mostrou outros ângulos aí de investimentos, enfim. Legal, que bom, Ed. Eu agradeço bastante, né, o seu convite. Né? É sempre um prazer estar aqui com você, é uma alegria, que é um grande amigo. E fiquei muito feliz com o convite que você me fez. Né? O que eu gostaria de deixar de recado para as pessoas é que não espere para começar a investir. Né? Se você não tem conhecimento, busque, né, através de estudos ou de algum profissional da área que possa te auxiliar. Mas nunca é tarde para começar também. Né? Às vezes a pessoa fala, eu já estou com uma certa idade, não vou investir agora. Né? Nunca é tarde para começar. Invista, comece, estude, aprenda. O mundo do mercado financeiro é sensacional, né? É realmente um mundo à parte. Né? A gente pode atingir várias camadas, atingir vários objetivos com planejamento, com uma boa assessoria. E eu deixo também à disposição, né, se eu puder ajudar de alguma forma as pessoas em todo esse trabalho que é feito. Deixa o seu Instagram, deixa as pessoas conhecerem o seu canal lá. Perfeito. Também, poder entrar em contato. Perfeito. No Instagram eu estou como Felipe_assessor, né? É um perfil que eu criei focado na parte de assessoria de investimentos. Estou 100% à disposição, né? Se puder contribuir e ajudar, vai ser um prazer, uma alegria sempre. Quem puder, curte lá o canal dele também, tirar dúvida também, pode chamar lá no direct. Com toda certeza, com toda certeza. Eu agradeço bastante, obrigado por ter vindo, viu, Felipe? Eu acho que foi importante essa conversa aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão expandir a consciência delas. Legal. Que essa é a intenção. Então, pessoal, quem puder, curte o canal aqui no YouTube, podcast Expandindo a Consciência. Curtam, compartilhem para as pessoas que possam assistir esse vídeo e justamente ajudar elas a cada vez mais a buscar conhecimento, a buscar novas formas de ver e principalmente às vezes pessoas que estão com essa dificuldade financeira, né? Possa ver um prisma diferente aí de investimento. E é isso, tá? Agradeço bastante a audiência. E obrigado mesmo e obrigado, Felipe, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ed. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal.